em que esse ensino à distância contribui e no que não contribui nesse processo de formação crítica desse aluno que está nessa educação à distância. Certo. Então, assim, eu tenho a minha posição, que eu vou expor aqui para vocês, ela está coadunada com o que você acabou de falar. Mas, assim, quando a gente lembra, a gente precisa pensar um pouquinho, fazer uma volta na educação como um todo, né? Que também vai ajudar nós pensarmos, junto com a filosofia, nessa sua pergunta do ensino à distância. A educação é um direito fundamental, né? E em vários países do mundo ele é considerado, né? Um direito fundamental. Nós temos lá escrito várias coisas a respeito, na própria Constituição Federal, a respeito da educação, enfim. Mas aí eu pergunto para você, na prática, né? Pergunto de uma maneira normal, retórica. né? Retórica. Isso é cumprido? Todos estão dentro da escola? A escola pública, por que se estabeleceu um direito fundamental? Porque o Estado tem que ter participação direta na educação daquele que não tem condição de pagar uma escola privada. Então, para você minimizar essas diferenças, né, você precisa dar essa grande diferença e as desigualdades que nós temos no nosso país, que infelizmente são imensas. A educação é a base de tudo. Ela forma o cidadão. Eu acredito nisso também. Ela forma o vigorosamente. cidadão. Então, nós não podemos deixá-la de lado. Nós temos que investir aqui não só, eu não estou me referindo a dinheiro, né? Investir no sentido de dar o verdadeiro significado da educação, formar indivíduos, não é? Cidadãos. Nós não podemos esquecer disso. Então, quando eu não tenho todas as crianças na escola, ou não tenho os jovens dentro de uma faculdade pública, que é outro problema sério que nós temos no Brasil, que a faculdade pública é feita para quem pode estudar no ensino privado, porque senão não consegue. É um outro problema, que eu não vou entrar nesse mérito naturalmente agora, mas só para mostrar a importância da educação. Então, quando eu não consigo dar, o Estado não consegue dar essa educação, né, para as pessoas mais necessitadas, as pessoas que não têm condição de pagar um ensino particular, ela não está cumprindo a nossa própria legislação maior, a Constituição Federal. Né? E você deve ver muito isso. Muito. Então, assim, quando a gente pensa, eu estou falando isso para a gente fazer uma reflexão, como você fez na pergunta, a respeito do ensino à distância. Eu tive algumas experiências com relação ao ensino à distância na pandemia. A pandemia nos mostrou muita coisa, né? Queiramos ou não, mostrou muita coisa ruim, fato. mas mostrou algumas coisas que nós podemos parar para refletir. Então, por exemplo, eu dei 2 anos aulas remotas. Né? Ele não é aula gravada, porque você está ali presente, mas eu pergunto para você, os alunos estão prestando atenção? Eu tinha problemas seríssimos, que eles desligavam as câmeras. Apareciam na cama, de pijama. Apareciam Comigo comendo. aconteceu isso uma vez, acredito. Eu fiquei realmente escandalizado. Sabe, era uma coisa, bocejo, na hora da aula. Então, assim, eu fico pensando, se não remoto, que eu posso estar vendo o meu aluno, já é difícil, calcule no ensino à distância que é gravado. Então, a minha opinião é o seguinte, eu não discordo da existência do ensino à distância. Por exemplo, eu acredito que uma formação de uma pós-graduação, não estricto sensu, lacto sensu. Entendi. Um MBA, por exemplo, eu sou professora à distância de um MBA. Eu fico pensando, o aproveitamento é o mesmo? Eu não conheço meus alunos.
Né? Então, esse como eu que a acho que é gente a vai grande colocar? perda. Essas É o que você relações falou, que são... a relação humana é muito prejudicada. E a importância da presença do professor em sala de aula, me desculpe aqueles que pensam de forma contrária, mas ela é fundamental. Eu interajo com o meu aluno porque eu pergunto, de repente ele está distraído ou ele está interessado, eu aproveito aqueles momentos para tirar dele o que ele pode dar.